Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 8, né? Nós terminamos a meditação completa no capítulo 8, né? E hoje eu vou fazer apenas uma leitura corrida de todas as referências, né? Sem interrupção, falando onde está escrito sobre o assunto, né? Apenas uma leitura direta para que nós possamos fazer a ligação completa das referências, tá certo, irmãos, tá? Mas eu queria pedir para os irmãos, né, já de antemão, para os irmãos se inscreverem no canal, tá bom, tá? Se inscrevam, ative o sininho, né? Dá aqueles 2 toques para poder ficar com as asinhas abertas, para os irmãos receberem a notificação do YouTube sempre que eu postar um conteúdo novo, tá bom, irmãos, tá? Então, se inscrevam no canal, tá? Ative o sininho e dar o joinha, né? Ou o like, né? Ou então o curtir, para que nós possamos alcançar cada vez mais e mais almas, tá bom, irmãos, tá? E vamos já então passar para a leitura, né? Que diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivifica o vosso espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Pelo que o Espírito que em vós habita, de maneira que irmãos somos, devedores à carne, para viver segundo a carne. Vamos repetir. De maneira que irmãos somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, Pai. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. As primícias do Espírito: esperança,
intercessão, eleição. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas estas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a morte? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Graças te dou, meu Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Irmãos,
Então nós fizemos aqui, nessa sequência de pregações, né? Fizemos aqui a leitura corrida, né, do capítulo 8 de Romanos, né? Já fechamos ontem a meditação, nós inclusive também nas referências, meditamos primeiramente na palavra, depois nas referências, e agora hoje estou fazendo a leitura corrida das referências para ter uma ligação sem interrupção, por causa das fontes, tá bom, irmãos? Tá? Porque, no geral, na meditação do dia a dia, quando chega nas fontes, nós interrompemos a leitura, né? Para poder passar as fontes para os irmãos, né? Porque é importante que os irmãos todos tomem conhecimento, de um modo geral, né? Que tudo tanto quanto está falando na palavra, quando tem referência, a referência diz alguma coisa nesse sentido, né? No geral, quase toda a Bíblia completa, a Bíblia que eu estou pregando com os irmãos, né, já disse, né, é a Bíblia original, né, é uma Bíblia de estudo pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, é a Bíblia original das Assembleias de Deus, né, e a minha é uma versão de 1991, tá? Então, de modo que é uma Bíblia que já tem mais de 20 anos que ela foi editada e publicada, né? Então, é a palavra, é o Evangelho de Cristo genuíno, real e verdadeiro, né? E as referências, né, é exatamente para elucidar as dúvidas que os irmãos tenham, né, quando fazem a leitura, porque nem todos que leem conseguem entender plenamente, ter um entendimento perfeito para meditar com os irmãos na igreja, né? Então, as dúvidas que os irmãos têm, né, através das referências, os irmãos conseguem ter uma explanação da palavra com uma explicação mais completa, mais convincente a todos que nos ouvem, né? Porque o Senhor Jesus diz na tua palavra que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada de forma que todos os irmãos entendam a palavra, para que ela surta efeito, para que ela seja edificada em cada coração, né? Se não houver entendimento, a palavra não surte efeito, ela não é edificada, né? Então, para poder ajudar na dificuldade dos irmãos que têm para entender, vai nas referências e consegue melhorar o entendimento, né? Então, vamos passar aqui agora, então, exatamente, vamos fazer a leitura corrida das referências do capítulo de número 8 de Romanos, né? E diz o seguinte, Romanos capítulo 1, os que estão em Cristo Jesus, né? Paulo acaba de demonstrar que a vida sem a graça de Cristo é derrota, miséria e escravidão do pecado. Agora, em Romanos 8, Paulo nos diz que a vida espiritual, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus nos vem pela união com Cristo, mediante o Espírito Santo que em nós habita. Ao recebermos o Espírito e sermos por ele dirigidos, somos libertos do poder do pecado e prosseguimos adiante para a glorificação final em Cristo. Essa é a vida cristã normal, segundo a plena provisão do Evangelho, né? Romanos capítulo 8, versículo 2, a lei do Espírito, né? Esta lei do Espírito de vida é o poder e a vida do Espírito Santo, reguladores e ativadores operando na vida do crente. O Espírito Santo entra no crente e o liberta do poder do pecado. A lei do Espírito entra em plena operação à medida que os crentes se comprometem a obedecer ao Espírito Santo. Descobrem que um novo poder opera dentro deles, poder este que os capacita a vencer o pecado, a lei do pecado e da morte. Neste versículo é o poder dominante do pecado que faz da pessoa uma escrava do pecado, reduzindo-a à miséria.
para que a justiça da lei se cumprisse em vós. O Espírito Santo, operando dentro do crente, capacita-o a viver uma vida de retidão, que é considerada o cumprimento da lei moral de Deus. Sendo assim, a operação da graça e a guarda da lei moral de Deus não conflitam entre si. Ambas revelam a presença da justiça e da santidade divinas. Segundo a carne, segundo o Espírito. Aleluia, Pai. 8:5 ao 14. Paulo descreve duas classes de pessoas: as que vivem segundo a carne e as que vivem segundo o Espírito. Viver segundo a carne aqui é o elemento pecaminoso da natureza humana. É desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana. Natureza humana pecaminosa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ter prazer e ocupar-se com Ele. Ter prazer e ocupar-se com eles trata-se não somente da fornicação, do adultério, do ódio, da ambição egoísta, de crises de raiva, etc. Mas também da obscenidade de ser viciado em pornografia e em drogas, do prazer mental e emocional em cenas de sexo, em peças teatrais, livros, vídeo, cinema e assim por diante. Ver o estudo, as obras da carne e o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Viver segundo o Espírito é buscar a orientação. Só para essa menção que eu acabei de fazer, ver o estudo das obras da carne e o fruto do Espírito Santo, página 1802, essa referência eu precisava dar. Viver segundo o Espírito é buscar a orientação e a capacitação do Espírito Santo, e submeter-nos a elas e concentrar nossa atenção nas coisas de Deus. Ver o estudo, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo, página 1802. É estar sempre consciente de que estamos na presença de Deus. E nele confiamos para que nos assista e nos conceda a graça de que carecemos para que a sua vontade se realize em nós e através de nós. É possível obedecer à carne e ao Espírito ao mesmo tempo. Aleluia, Pai. O melhor dizendo, é impossível obedecer à carne e o Espírito ao mesmo tempo. Se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito Santo, a seus desejos pecaminosos, e pelo contrário, passa a viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus, e a morte espiritual e eterna o aguarda. Aqueles cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixados nas coisas de Deus, podem esperar a vida eterna. Vamos repetir. Aqueles cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixados nas coisas de Deus, podem esperar a vida eterna e a comunhão com Ele. Aleluia, Pai. Romanos 8:9. Se o Espírito de Deus habita em vós, todo crente, desde o momento em que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo habitando nele. Ver o estudo, a doutrina do Espírito Santo, página 1639. Romanos, capítulo 8, versículo 10. O corpo está morto por causa do pecado. O pecado invalida o elemento físico do nosso ser. Daí o nosso corpo ter que morrer,
ou ser transformado, mas porque Cristo está em nós, experimentamos agora a vida do Espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Romanos 8,34, intercede por nós, né? Nota sobre a intercessão de Cristo no céu, em prol do crente. Ver o estudo, a intercessão, página 1261. Romanos 8,36, como ovelha para o matadouro. As adversidades alistadas pelo apóstolo nos versículos têm sido experimentadas pelo povo de Deus através dos tempos. Aleluia, Pai. Nenhum crente deve estranhar o fato de experimentar adversidades, perseguição, fome, pobreza ou perigo, aflições e calamidades. Não significam de certo que Deus nos abandonou, nem que Ele deixou de nos amar. Pelo contrário, nosso sofrimento como crentes abrir-nos-á caminho pelo qual experimentamos mais do amor e consolo de Deus. Paulo nos garante que venceremos em todas essas adversidades. Aqui seremos mais do que vencedores por Cristo. Vou fazer uma referência aqui, irmãos, em relação a essa passagem. Todas essas lutas, dores e sofrimentos, né, mencionados aqui nessa referência que nós acabamos de passar, Jó passou por todas elas. Só que Jó passou na justiça. O Jó, a fé dele não se abateu. Jó não murmurou contra Deus. Jó aguentou firme em todos os sentidos, né? Jó é mencionado como um dos 3 homens mais justos na face da terra de todos os tempos, né? E mencionado por quem? Pelo próprio Deus. Foi Deus quem disse que Jó era fiel, né? E Jó passou por todo o sofrimento que passou. A maioria das pessoas que eu conheço fala sobre menciona o sofrimento de Jó. Quando a pessoa passa por uma dificuldade grande, né, de sofrimento, coisas momentâneas ali no decorrer do dia, né? Às vezes descarregando um caminhão de ração, um caminhão de adubo, um caminhão de qualquer outra coisa, né? Ali não almoçou ainda, coisa desse tipo, né? E a pessoa às vezes reclama de brincadeira com os amigos, com os colegas, ele fala, puxa vida, tô parecendo Jó, tô padecendo mais do que Jó, né? E então é conhecido de todos, né? De todas as religiões, que Jó foi o homem que mais padeceu na face da terra, segundo a Bíblia, né? E quem disse que Jó era fiel foi o próprio Deus. E o sofrimento de Jó foi em troca de nada. Assim, podemos dizer assim, Jó não tinha nada que conduzisse ele ao sofrimento, exceto a inveja de Satanás. Porque quando o Filho de Deus foi ter com Deus, né, ali no céu, né, o Satanás foi no meio, foi no meio deles, e Deus ali, tendo com seus filhos, atendeu a todos ali, vendo a causa de cada um, né, de um modo geral, né. Aí, quando terminou, Deus olhou para Satanás no meio dele e disse para ele, e tu, de onde viestes? Né? Satanás respondeu para Deus, eu venho de rodear a terra. E Deus falou para ele, né? Tem visto lá o meu servo Jó, servo bom e fiel e temente a Deus? E o diabo, abiúdo e atrevido como sempre é, como sempre foi e sempre será, disse para Deus, ele é fiel e temente a Deus, porque você dá tudo para ele. Mas tira as coisas que ele tem para você ver se ele não blasfema contra você, se ele não murmura contra você. E Deus falou para Satanás, pois não, eu permito que você toque em tudo quanto Jó tem e tira dele para nós ver se ele vai murmurar contra mim, né? E o diabo saiu dali e foi mexer nas coisas de Jó, né? Foi tocar, consumir. Passou um determinado e começou a acontecer tudo de que não prestava na vida de Jó. E Jó perdeu tudo.
Jó tinha 10 filhos, né? 2 filhas, ou 7 filhos e 3 filhas. Foi perdendo tudo até ficar totalmente na miséria, né? E Jó aguentou firme, não murmurou. Teve fé, teve confiança em Deus, teve plena convicção. Até seus melhores amigos que ele tinha falou mal dele, falando que ele tinha pecado, por isso que ele estava naquela situação, né? A mulher, a própria esposa dele, abandona o seu Deus e morre. Todo mundo já te abandonou. E o Jó perdeu tudo, inclusive os amigos que tinha, perdeu tudo. Filhos, amigos, perdeu tudo, né? E no capítulo 19, Jó fala: quem me dera agora, capítulo 19, versículo 23 a seguir: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera agora que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Isto é que é fé, né, irmãos? Fé inabalável, né? Isto é que é fé. Fé, esperança e confiança no seu Deus. Ele tinha plena convicção que, depois de ter perdido tudo, até a pele do corpo que ele não tinha mais, porque era uma lepra só coçando com um caco de telha, era uma cisura completa, né? Ele disse, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Ou seja, ele tinha plena confiança que Deus, o seu Redentor, o meu Redentor, o nosso Redentor, tiraria ele daquele cativeiro. E ele novamente voltaria a viver são, salvo, e Deus daria para ele o que Deus quisesse dar de acordo com a vontade do Senhor, né? E exatamente assim aconteceu. Isso que eu estou falando com os irmãos aqui foi no capítulo 19 de Jó. E vocês vão lá no capítulo 42 para vocês verem o final da vida de Jó como foi. Deus acrescentou na vida de Jó, arrancou daquele cativeiro, devolveu tudo em dobro para Jó. Tudo em dobro para Jó. Novamente, os 10 filhos, as 3 filhas, tudo em dobro, toda a riqueza que Jó tinha, né? E a palavra de Deus afirma que as 3 filhas de Jó eram as moças mais formosas que tinha da banda do Oriente. E Jó viveu ainda, irmãos, com toda a riqueza, tudo em dobro do que ele tinha, né? Viveu ainda mais 180 anos depois disso. É coisa tremenda, irmãos. Você crer em Deus, você confiar, você ter fé em Deus, você ter esperança e deixar que Deus peleja por você. O nosso Deus é tão poderoso que ele é capaz, né? Que ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverei, né? Ressuscitarei, né? Então assim é, né? Ressuscitá-lo-ei. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitá-lo-ei. Mas por quê? Por causa da fé, por causa do crer, por causa do esperar. E Deus falou que Noé, Jó e Daniel são os 3 homens mais justos da face da terra. É coisa tremenda, irmãos. Então espelhamos em Jó para nós podemos ver, né, o que é ter fé em Deus, o que é o crer em Deus, o que é esperar em Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Intercede por nós. Nota sobre a intercessão de Cristo no céu, em prol do crente. Ver o estudo, a intercessão para 1261. Como ovelhas para o matadouro, né? As adversidades alistadas pelo apóstolo nos versículos, né, têm sido experimentadas pelo povo de Deus através dos tempos, né? Nenhum crente deve estranhar o fato de experimentar adversidades e perseguição, fome e pobreza, aflições, né? Calamidades significam de certo que Deus nos abandonou, não significa nem que ele nos deixou, né, de nos amar. Pelo contrário, nosso sofrimento como crentes
Abre-nos o caminho pelo qual experimentaremos mais do amor e consolo de Deus. Paulo nos garante que venceremos em todas essas adversidades e que seremos mais do que vencedores por Cristo, por aquilo que é Jesus Cristo, né? O amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não será por falta de graça e amor divinos, nem por causa de poderes do mal ou adversidades demais, mas porque tal pessoa foi negligente na sua comunhão com Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Somente em Cristo Jesus é que o amor de Deus foi manifestado e somente nele o desfrutamos. Somente à medida em que permanecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor, é que poderemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, e em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, irmãos, de se inscrever no canal, viu? Ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo novo que for sendo colocado no YouTube, né? Cada conteúdo novo que for criado, tá bom, irmãos, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, né? Dá o joinha, o like, né? Para que você seja cada vez mais e mais abençoado pelo Senhor, por me ajudar a alcançar mais almas para o reino de glória do Senhor Jesus. Amém? Ficam na paz do Senhor Jesus.